Olá, queridos amigos. O capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos fala de três temas profundamente relevantes para a vida dos cristãos de todos os tempos. Em primeiro lugar, o apóstolo apresenta o princípio do respeito às autoridades e o bom comportamento civil que deve ser nutrido por todos os cristãos, versos 1 a 7. Além disso, ele fala acerca da importância da obediência aos mandamentos de Deus em relação ao próximo, versículos 8 a 10. Finalmente, fala do estilo de vida apropriado àqueles que aguardam a breve volta de Jesus, versículos 11 a 14. Se há um povo que deve ser um exemplo para o mundo, esse é o papel dos seguidores de Cristo. Desde os tempos apostólicos, na sociedade complexa do contexto greco-romano, era comum os tumultos, levantes e confusões estimuladas por pessoas que possuíam um espírito natural de rebelião. Nesse contexto, o apóstolo Paulo explica que, na maioria das vezes, as leis do Estado servem para a proteção da sociedade e que os que não temem as autoridades são aqueles que infringem as regras que mantêm o bom funcionamento da vida pública. Qual seria a conduta apropriada ao cristão? Não quebrar as leis. Antes, se sujeitar a elas, e não somente por causa do temor da punição, mas por dever de consciência, diz o verso 5. Assim, o cristão não deve atrair sobre si a desaprovação do Estado de maneira desnecessária. A menos que as leis do nosso país entrem em colisão com os princípios da lei do céu, devemos ser os primeiros a demonstrar obediência e respeito. O verso 7 diz assim, pagai a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Note que dar a Deus a reverência que lhe é devida como autoridade suprema não nos exime do respeito às autoridades humanas. Entretanto, lembre, nossas bandeiras não são as deste mundo, mas a nossa pátria não está aqui. Nós somos cidadãos da eternidade. Na segunda seção do capítulo, Paulo destaca a importância do amor e respeito aos demais seres humanos, ressaltando o papel da observância aos mandamentos nesse processo. Ele diz, em palavras simples, que o cumprimento da lei é o amor. Versículo 10. Note que o amor não é um conceito abstrato ou vago. Amor é um princípio de vivência prática, cujos contornos são bem delineados na obediência aos mandamentos da lei que tratam do convívio com o semelhante. Não demonstramos amor pelos outros apenas quando não os prejudicamos, insultamos ou ferimos, mas também quando nos dedicamos, respeitamos e servimos ao semelhante, para isso renunciando aos nossos próprios interesses. As palavras finais desse capítulo trazem importantes exortações para os dias decisivos de luta enfrentados pelos cristãos, tanto naquela época quanto em nossos dias. A segunda parte do verso 11 diz, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando, no princípio, cremos. Aqueles que olham para o quadro profético das Escrituras e entendem que os últimos dias já estão em curso, não devem desanimar. O tempo profético está avançado, está avançando e estamos cada dia mais perto do fim. Nesse meio tempo, devem os cristãos se posicionar conforme a luz que alcançou suas vidas e serem exemplos de vigilância. Como? O versículo 12 responde, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. É tempo de viver segundo a luz da verdade. Em resumo, amigos, no capítulo de hoje, aprendemos que os cristãos devem ser respeitosos em relação às autoridades humanas na medida em que isso não esteja em desconformidade com a autoridade e leis de Deus. Também aprendemos que, em contato com o nosso semelhante, devemos praticar o princípio do amor, conforme orientado na lei de Deus. E devemos estar vigilantes e vivermos o estilo de vida apropriado àqueles que estão aguardando a gloriosa manifestação do Filho de Deus. Como súditos no reino de Cristo, vivemos como Paulo na expectativa
de que a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, nós cremos. Amigo, viva essa certeza e que Deus abençoe o seu dia de hoje.